A Vermilog nasceu para resolver um problema que acontece nos bastidores da saúde. A maioria das pessoas nem sabe que a gente existe. Mas quando existe uma necessidade cirúrgica, existem dezenas, às vezes centenas de empresas ou profissionais atuando nos bastidores e orquestrando para fazer com que isso aconteça com processos de maneira segura, garantir que aquele implante chegue e retorne em conformidade regulatória, no tempo necessário para atender cirurgias de até 20, 30 minutos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. O podcast traz aqui para nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira, as pessoas que realmente fazem na prática com que o nosso sistema de saúde vá para frente, evolua e impacte cada vez mais vidas. Eu sou Rômulo Rocha, médico, empresário, eu sou o CEO da Mirai, um dos maiores grupos de médicos do Brasil que terceiriza médicos para hospitais, e tenho a honra de ser fundador e host aqui do Audazes Podcast. Meus amigos, eu tenho o prazer de ter aqui comigo também com o meu co-host, como CEO da Audazes, agora ungido CEO da Audazes, co-Robert, grande amigo, irmão e sócio. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo. Primeiro, obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio passando dos 30, hein, Rômulo? Como é bom estar aqui, bom estar com você, com o nosso convidado que vai ser apresentado daqui a pouco. E, Rômulo, eu sempre venho pensando, né, por que a gente sai, né, da onde a gente está e para investir nesse momento de debate, de discussão, de expansão de consciência. E como é bom ouvir as histórias, entender a jornada dos líderes que nós estamos apresentando aqui. E são líderes em que a gente observa com muito carinho a trajetória e elas nos ensinam sobre erros, sobre acertos, aquilo que funcionou e não funcionou, e os posicionaram a uma cadeira ou a uma posição de liderança, de destaque, de influência. O que será que eles fazem que nós devemos aprender? Então aqui é um ambiente que a gente pode encurtar esse caminho e aprender com quem sabe fazer hands-on, mão na massa, para valer. Tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser impactante, você não pode perder. Assista até o final. Maravilha, estamos hoje com ele, com Michel Goya. Ele tem formação em gestão de marketing pela United International Business School, em gestão executiva, né, gestão de negócios pela Harvard Business School. É CEO da OPMLog, uma empresa de logística de materiais e suprimentos hospitalares, e é diretor também de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Eu recomendo a você que preste toda atenção, não perca nada. Nós vamos ter um excelente papo sobre o segmento de OPME. Para quem não conhece, é o segmento de órteses e próteses e materiais especiais, que é um desafio enorme, tanto de inovação, quanto de supply chain, tanto de gestão de custo, gestão de eficiência na saúde. E o Michel certamente é uma das pessoas no Brasil que mais entende desse assunto e que empreende e vence dentro do mercado de OPME no Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Michael. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme, eu agradeço demais o convite. Eu espero que a gente traga uma verdadeira imersão ao mercado de OPME, ao mercado de saúde, mercado tão segmentado, né? De uma maneira leve, descontraída, que realmente impacte e agregue a vida de todos aqui presentes. Espetacular, Michel. A gente costuma conversar com os nossos convidados aqui. Primeiro, a gente mergulha na história individual. Queria convidar você a nos contar um pouco das suas origens, de onde você como foram os teus primeiros passos, literalmente, até os primeiros passos da tua vida. O início da minha jornada foi bem interessante, né? Eu venho de uma família humilde, a gente morava na zona leste de São Paulo, uma família normal, eu diria que a típica família paulistana, né? Não, a gente, graças a Deus, não teve grandes dificuldades, né? Ninguém passou fome, mas cada passo, cada conquista teve que ser arduamente conquistado, tá? Então, normalmente com muito trabalho, observava meu pai trabalhando muito, meu pai trabalha na área de engenharia elétrica, trabalhando muito, minha mãe cuidando de mim, das minhas irmãs. Foi um início interessante. Acho que meu primeiro emprego foi como empacotador de supermercado. Caramba. Perto de casa. Então eu
Eu ia para a escola de manhã, estudava na parte da manhã, voltava para casa, almoçava rapidinho e trabalhava como empacotador de supermercado. Isso por volta de que idade? Eu tinha entre 14 e 15 anos, mais ou menos. Então, eu percebi desde muito cedo que o trabalho era a ponte que poderia me levar a um sucesso ou a construir uma realidade diferente. E desde muito pequeno, eu sempre tive vontade de empreender. O desafio é que meus pais não eram empreendedores. Então é uma vontade que, honestamente, eu não sei de onde que partiu, porque não existia referência ou... Não era o teu ambiente, né? Não era o ambiente, e a gente não tinha no ciclo de amigos próximos empreendedores bem-sucedidos para trazer essa inspiração. É uma coisa que realmente nasceu assim. E curioso que quando pequeno, eu sempre quis, mas eu não tinha absolutamente a menor ideia de como fazê-lo. Então, eu sabia que eu queria ser empresário. Mas hoje eu vejo com muita clareza que eu não tinha ideia do que ser empresário significava. Eu não tinha ideia do que a responsabilidade, por exemplo, de ter 200, 300 pessoas direta e indiretamente dependentes muitas vezes de uma tomada de decisão na gestão. Enfim, então a jornada foi acontecendo, eu cresci, é uma família ótima, as pessoas são fantásticas, sabe? A gente teve uma infância muito saudável, criança brincando, sabe? Mais ou menos chegou a época de fazer faculdade, comecei publicidade e propaganda no Brasil e realmente não era para mim aquele curso, mas eu acho que a gente toma escolhas tão importantes na vida numa fase tão despreparado, né? E pelo menos para mim foi assim. Boa reflexão. Pois acho que a gente, não sei, pretendo fazer diferente ali com a minha filha, das as respectivas orientações, mas eu estava muito despreparado para escolher o que eu ia fazer, via de regra, para o resto da vida. Fato que escolhi errado naturalmente, né? Não tinha um menor perfil, descobri isso na sala de aula, que o perfil de quem faz publicidade é diferente do meu estilo, do que eu gostaria para minha vida, né? E para muitas pessoas, ter a experiência de um intercâmbio, uma experiência de vivência no exterior, sempre vem à mente Estados Unidos ou Canadá, que é geograficamente próximo, né? Para mim, o Japão era muito mais próximo porque pelo histórico da família, né? Eu sou neto de japonês, por muito incrível que isso pareça. Então eu sempre tive tios e primos e muitos familiares vivendo lá. Então era mais simples para eu estruturar uma experiência no exterior no Japão e assim foi feito. Eu morei lá por 3 anos. Como? Michel, Pois não? eu queria só aproveitar e detalhar um ponto que você colocou, da saída você entra na faculdade de publicidade, Okay. ali como jovem e pouca orientação, é uma escolha com poucos critérios. Exato. Né? E isso é uma crítica até ao nosso sistema, né? Eu imagino que entre nós deveríamos valorizar muito mais o processo de avaliação vocacional dos alunos, a instrução. Creio até que mais do que, ou tão importante quanto estudar para o vestibular, deveria ser um processo bem estruturado de orientação vocacional, experimentação, definição, porque é uma decisão muito importante, cara. Eu também me tornei médico, eu não fazia a mínima ideia do que significava ser médico. Por sorte, realmente acertei. Mas, de fato, os riscos são muito grandes. Aí você entra na faculdade de publicidade e propaganda e você sai com um plano, você sai com uma ideia em mente, um projeto, você sai com só a percepção de que você não tinha ideia ainda do que você queria fazer. Eu saí com uma simples vontade de ter uma experiência de vivência no exterior. Então eu buscava naturalmente construir uma oportunidade, mas ainda sem ter ideia do que o país, a cultura ofereceria, né? Você trouxe um ponto interessante sobre o sistema de ensino brasileiro, né? Ele foi formatado há muitos anos numa realidade em que o Brasil vivia, que é completamente diferente do que existe atualmente, né? Entretanto, pouco se mudou, pouco se evoluiu o nosso sistema de ensino, né? E é interessante que ele parte da premissa do nivelamento de todos os indivíduos como se todos fossem iguais. Então todo mundo tem que aprender matemática, português, ciências, geografia e por aí vai. E todos sendo avaliados com essas bases. Então quem tirar uma nota mais alta passa de ano, evolui, e quem tirar nota mais baixa tenta de novo. É engraçado porque, na minha opinião, teria que ser um pouco diferente. Eu diria que teria que ser evoluído, né? A gente vive uma realidade
em que as profissões estão evoluindo, a necessidade de qualificação do indivíduo para um mercado em que se fala de inteligência artificial generativa, sabe, programação, computação quântica, e a gente ainda fica nivelando se o cara foi reprovado em matemática ou em geografia. É como se criasse uma ideologia que ele não vai ser bem sucedido, que se ele não vencer aquele obstáculo, é como se ele não fosse entrasse numa segunda categoria de profissional, e não é necessariamente verdade, né? Eu acredito que o sistema de ensino brasileiro ele precisa urgentemente ser reformulado, repensado com base na realidade e principalmente na necessidade de qualificação, entendendo como vai ser o futuro do Brasil, o futuro do indivíduo, né? E as suas características, né? A pessoa como um indivíduo. Perfeito. As suas habilidades, aquilo que o Rômulo comentou sobre a vocação. E nós temos ferramentas hoje disponíveis para isso. É uma questão de consciência mesmo. Eu quero explorar um ponto que eu acho curioso no começo da tua história, e você dizendo que é neto de japonês, que é o Sansei, né? E é bacana, e você também falar da tua experiência. Eu gostaria que você explorasse um pouco da tua experiência no Japão, porque de certa forma a gente tem talvez até que inclinar um pouco a nossa admiração, analisar um pouco melhor o comportamento do empresário japonês. A gente pegar um dado mais recente, das 500 maiores empresas no mundo com mais de 100 anos, mais de 60% são japonesas. Né? Isso diz muita coisa, né? Nós estamos falando de disciplina, de sustentabilidade, de gestão eficiente. Então tem uma cultura vencedora que dá base à cultura japonesa empresarial. Como é que foi essa experiência para você? O que você tem carregado dessa experiência no Japão? Vai um pouco além da disciplina. Tenho certeza. Pois é. A cultura é completamente diferente da nossa aqui no Ocidente, né? Quando eu cheguei no Japão, eu tinha 19 anos. Me lembro claramente, era novembro, um inverno rigoroso. Morei a princípio numa província chamada Shiga. Era uma cidadezinha muito pequena, chamada Takashima, no meio das montanhas. E fui trabalhar numa empresa de tecnologia. Eles produziam capacitor eletrônico e o principal cliente era a Sony. Então, para um moleque de 19 anos, era tudo muito incrível, porque já existia no dia a dia uma série de robôs ali na linha de produção, trabalhando. Era uma fábrica, né? Na linha de produção, trabalhando. Então, tinha 19 anos. Tudo era novo, tudo era incrível em todos os aspectos. Então, eu sempre morei com os meus pais, eu saí de casa, estava num apartamento que eu tinha que me virar, tinha que cozinhar, tinha que, assim, me virar, pagar as contas, pagar o condomínio e trabalhar. E daí o trabalho já era diferente, né? Eu tinha que trabalhar para me manter. Antes, trabalhava ou não trabalhava, dava meio na mesma, né? Então, o que se amadurece como indivíduo é inacreditável. A maioria dos meus amigos, durante minha vida inteira, sempre foram muito mais velhos que eu, porque era impossível conversar com um cara da minha idade. O nível de maturidade sempre foi muito diferente, né? Com relação ao choque cultural, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi essa experiência no Japão, porque eu trouxe uma bagagem de educação, de respeito pelo próximo, que eu nunca vi igual aqui no Brasil. É realmente impressionante, sabe? Eu tenho algumas opiniões formadas. Por exemplo, o japonês ele tem uma boa dificuldade de confiar em outra pessoa, mas quando vence esse obstáculo, quando a pessoa conquista a confiança, você tem absolutamente tudo. É um caminho, uma estrada livre, sabe? E o japonês ele vive em tribos, então ele parte do princípio que o outro oriental ele já está pré-selecionado, pré-qualificado a ter esse voto de confiança bem mais rápido. E daí, quem não é oriental tem uma dificuldade maior. Entretanto, é perfeitamente possível, mostrando trabalho, confiança, respeito, competência. E eu acho que, como você mencionou, empresas como Toyota e várias outras, elas atravessam décadas e continuam muito sólidas pela disciplina, pela padronização de processos, por uma estrutura robusta de gestão, mas eu diria que principalmente pela constância, sabe? Aqui no Brasil eu ainda não encontrei um modelo de gestão ou mesmo uma pessoa, um profissional
que consiga, ao implementar um processo, manter aquilo constante por 100 anos. Acho que é contra um pouco nossa cultura, a cultura do brasileiro, sabe? Ele, pelo próprio jeito do brasileiro, que também tem sua beleza, mas a constância das coisas para todo sempre traz uma robustez na companhia importantíssimo, né? Isso não significa que não aconteça a evolução ou do processo, ou do profissional, ou da empresa. São coisas completamente diferentes. Então, o que eu estou falando? Quando se desenha um forecast, um objetivo, um planejamento estratégico, o japonês dificilmente perde o foco daquele alvo, daquela trajetória, dificilmente. E normalmente os planejamentos, seja das companhias europeias ou orientais, são de muito longo prazo. Enquanto a gente aqui chama longo prazo, até pela situação econômica e política do Brasil de 3 anos, 5 anos, o japonês olha daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Então ele é obrigado a olhar intergeracionalmente. Sem dúvida. E isso naturalmente vai impactar na forma dele gerenciar a família, olhar para a família, as gerações. Sem dúvida alguma. Aí eu acho que a gente entra muito na cultura mesmo do japonês e como ele lida com a família. Quando a gente viaja para os países, seja Japão ou qualquer outro, a gente tem uma visão muito superficial e a maioria das vezes equivocada sobre a cultura do país, né, quando se viaja a turismo. Quem tem a oportunidade de morar em outro país e acaba tendo de fato contato com a cultura, então sai um pouco de tribos brasileiras que habitam outros países e vivem com ou japoneses ou alemães ou qualquer que seja a região, o lugar, mas aí você realmente tem contato com aquela cultura, de verdade, como o japonês é, como o alemão é, como o americano é de verdade. Não o brasileiro que vai morar em Orlando, isso não vale, né? Então, a gente acaba, no meu caso, né, eu conheci bem mesmo a cultura do japonês, então eu sei que não tem um monte de problema. Como é muito diferente do que a gente está acostumado, tem detalhes e costumes que chocam a gente no Brasil. E daí você vai falar, pô, é certo ou errado? É cultural. O fato é que é muito diferente pra gente. Então, o Japão ele vem evoluindo muito, mas via de regra é um país extremamente machista. Extremamente machista, sabe? É um país que tem um altíssimo índice de suicídio. Então tem muito problema, sabe? Agora, é inquestionável respeito, confiança, educação. Isso é exemplo mundial. Constância que você mencionou aqui é uma palavra que a gente pouco ouve falar. Não faz parte da nossa cultura. Não faz parte. E é algo tão importante porque a constância, né, numa rotina, Aristóteles já disse isso, que a excelência vem da rotina. Então, se você quer observar o sucesso ou alguém de sucesso, observa a rotina. Ou seja, alguém que tem a capacidade de manter constância, ainda que não seja algo genial, mas é frequente, ele certamente vai alcançar o ponto B, né? Ele vai sair do A para o B com um determinado sucesso. Olha que interessante, a constância nada mais é do que disciplina, é a mesma coisa. Vamos supor que a gente tenha um indivíduo, como base de comparação, um indivíduo gênio, sem disciplina, sem constância, ele teve uma única ideia, então um impulso muito alto, mas uma única vez, e aquilo não se perpetuou. Comparado com um indivíduo ou ruim ou mediano, mas que todos os dias ele faz um pouquinho. Naturalmente, na linha do tempo, eles tendem a trazer resultados completamente diferentes. Eu sempre que me reúno com a turma, trago alguns insights e um deles é assim: busque incorporar bons hábitos e adote alguma constância. Isso aí traz um resultado absurdo, seja na vida profissional ou na vida pessoal, né? Maravilha, Michel. Em relação a essa tua estadia no Japão, queria entrar aqui na tua carreira, jornada profissional lá dentro. Okay. Você, qual foi o teu primeiro emprego? Qual foi a tua primeira função? Como é que foi com a língua? Você já sabia falar japonês? Aprendeu lá? Quais foram as dificuldades? Porque é outro alfabeto, Todo idioma é diferente, né? O racional da língua é totalmente diferente. E como é que foi tua jornada como gestor mesmo, como funcionário dentro das empresas do Japão? Okay. A experiência foi incrível, né? Então, tentem imaginar um menino de 19 anos, nunca tinha saído de casa, aí fui com a minha irmã, que tinha 18. Ou seja, eu não só carregava, sei lá, acho que
o sonho de construir algo, uma carreira inclusive, uma experiência, mas também a responsabilidade de cuidar dela, né? Era um desafio enorme, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Nichicon Company, era uma empresa japonesa mesmo, super tradicional. Como eu comentei, produzia capacitor eletrônico. Então, eu trabalhei como operário de fábrica, inicialmente. E ali começou a acontecer uma transformação sem eu perceber. Foi meu primeiro contato genuíno com processos, com ISO, com vários outros sistemas e metodologias que hoje eu tenho a oportunidade de aplicar na minha empresa, né? Então, tinham algumas coisas que vocês não acreditam. Por exemplo, tinha uma mesa como essa aqui, num pátio fabril, para garantir que aquela mesa esteja exatamente naquela posição pelos próximos 50 anos, eles colocavam umas fitas coloridas marcando no pé da mesa. Então vinha uma equipe de limpeza à noite, ou sei lá, de tempos em tempos, tirava, afastava, limpava, lavava e depois colocava exatamente no mesmo lugar. E é interessante que métodos assim e vários detalhes aconteciam em todo o processo, garantindo o nível de qualidade do produto ou do serviço, mas principalmente padronizando as coisas, sabe? Então, eu tive a oportunidade de ter contato com, estruturas, métodos, processos realmente incríveis. E ainda como operário, porque, como eu falei, uma família humilde, eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida normal como qualquer outra pessoa para pagar o meu aluguel, para comprar comida, para viver enfim. O tempo foi passando e aconteceu uma coisa incrível. Eu estava lá fazendo uma reflexão, aí falei, poxa, o que eu poderia fazer para realmente ter uma experiência única que eu não conseguiria ter no Brasil, né? E, naturalmente, ganhasse mais dinheiro. Aí eu fiz lá uma pesquisa de quais são as principais profissões, um ranking, tendo como premissa a remuneração. Então, top-down. Eu lembro que era médico, piloto de avião e soldador de ponte. Olha que interessante, né? Como é diferente do Brasil, né? País em que a desigualdade social é quase zero, né? Aí eu falei, bom, médico não vai rolar. Médico no Japão piloto de avião, impossível estudar aqui. Estava aprendendo ainda a falar japonês, né? Falei, soldador de ponte. Eu trabalhava no Brasil como estagiário de banco, depois do supermercado, trabalhava como estagiário de banco, pagava minha faculdade. Eu não tenho ideia, né, como que poderia fazer, mas vamos partir do princípio que soldar alguma coisa é basicamente colar, né? É juntar uma superfície com outra através de um método ali que eu não sei. Mas eu acho que isso é factível. Aí, só um parênteses, o idioma foi o seguinte, eu aprendi inglês aos 13 anos. E isso foi fundamental para mim, né? Abriu o horizonte para várias conquistas. E através de uma imersão e muita força de vontade, eu aprendi a falar japonês que hoje eu não lembro mais, mas na época eu até me virava bem. Eu falo que eu resolvi assuntos de médicos, documentação, prefeitura e banco em inglês. O restante dava para o dia a dia, o japonês funcionava. Pois bem, aí eu decidi que eu ia tentar uma oportunidade como soldador de ponte. E daí eu acabei pesquisando e entendendo como que isso funcionava, como que esse universo funcionava, né? E vi que, por incrível que pareça, não era fácil. Um soldador de ponte era um profissional altamente qualificado, tecnicamente. Era muito difícil, eram profissionais super bem remunerados, reconhecidos como E no ranking ali entre piloto e médico. Né? Pois é. Você vê que como a realidade nossa aqui é diferente, né? Mas países bem desenvolvidos, por oferta e demanda, a remuneração funciona de uma maneira diferente, sabe? Pois bem, aí eu falei, bom, eu preciso ganhar experiência em outro setor. Virei soldador de navio como um primeiro degrau, aí até entender acho que mal comparando é fazer graduação em medicina e depois falar, bom, vamos entender o que é neurocirurgia. Aí meu tio morava lá, me ajudou a fazer a ponte, entrei num estaleiro de navio, trabalhei como soldador de navio. Honestamente, eu era o pior, acho que não só da equipe, da empresa inteira. Era um desastre. Não tinha ideia do que estava fazendo.
Meu Deus. Enfim, aí trabalhei 6 meses e aconteceu uma coisa incrível. Acho que pouquíssimas pessoas sabem esse detalhe. Tem uns amigos ali do meu setor que comentaram, olha, a gente vai fazer um teste para para tentar entrar como soldador de ponte numa empresa chamada IHI. É uma empresa norte-americana, uma multinacional gigantesca, com sede em tudo quanto é lugar do mundo, que produz ponte, navio e plataforma de petróleo. Olha que incrível, imagina uma fábrica de ponte, uma fábrica de plataforma de petróleo, porque a estrutura de pontes é em aço, né? E perfeito. Aí ele falou, vamos junto. Iam mais ou menos umas 10 pessoas em 2, 3 carros. Estou aqui há 6 meses, olha o resultado do meu trabalho. Eu falei, eu sei que tá ruim, eu tô aprendendo ainda, né? E acho que o que menos tinha experiência na equipe tinha 10 anos de experiência. Então tinha um cara lá com 20 anos, 15 anos e tal. Tinha 6 meses. Aí, não, vamos. Eu falei, vamos pelo passeio. Era uma viagem de 4 horas de carro, era em outra província e tal. Fizemos lá o teste. Eu fui o único que passou. E achei super estranho, né? Porque eu sabia que eu não trabalhava direito ainda. Eu perguntei lá pro japonês, falei, me explica aí, onde que tá o gato, né, nessa história. Aí ele falou, olha, como você está aprendendo, eu consigo te ensinar a maneira correta de soldar ponte. Todos os teus amigos, eles já têm vícios, já têm hábitos que é muito trabalhoso desconstruir. O fato é que veio uma oportunidade de trabalho que era com o dobro de remuneração para aprender. Ganhava carro, ganhava apartamento, um monte de coisa. E incrível, né? Para soldar ponte. Passei a soldar ponte. Trabalhei, virei chefe da equipe. Aí passei a coordenar uma equipe. Ali eu aprendi, né? Depois passei a coordenar uma equipe. Isso em mais ou menos 2 anos. Fiquei mais um tempo, totalizou meus 3 anos de experiência. Voltei para o Brasil. Então, é interessante que ali eu comecei a entender como que situações improváveis, mas quando você se arrisca, quando você não tem medo e não se esconde frente a um obstáculo, de novo, por mais improvável que seja, as oportunidades eu acho que elas não aparecem do nada, elas são construídas pelas nossas escolhas mesmo. Então, trabalhei, tive uma trajetória muito bacana, apesar que não tão longa na companhia, mas por minha opção. Voltei para o Brasil e comecei na aviação. Aí é outro capítulo. Então, a experiência voltando para o Brasil, eu falei, bom, eu não vou seguir carreira porque, como eu falei, é difícil para o brasileiro visualizar, sabe? Mas são jornadas, são mercados de trabalho completamente diferentes. Quando a gente fala o que é um soldador para um brasileiro, ele não consegue visualizar o que realmente é um soldador na Alemanha ou no Japão. Aqui no Brasil é um formato completamente diferente de profissão. Tô curioso aqui para saber como é que foi a tua experiência de liderar uma equipe japonesa. É incrível, porque na minha equipe tinham japoneses, pouquíssimos, mas tinham filipinos, tinham brasileiros, tinham chineses, era uma mistura interessante ali, e foi a oportunidade que eu tive de deixar meu inglês muito bom. E era uma troca muito bacana, porque eu aprendia japonês, exercitava o idioma, e a gente, de alguma maneira, parecendo uma torre de Babel, encontrava um jeito de entregar o projeto que era pedido. Eu vou te falar, foi uma das experiências mais interessantes, mais ricas para mim, porque em vários... Como líder, o que você destaca, Michel? É assim, a gestão de pessoas, ela é reconhecidamente uma das principais dificuldades de um líder, né? É realmente um desafio. É preciso ter bem claro qual que é o plano estratégico da companhia e considerar, fazer uma boa leitura do perfil da equipe. Então, é fácil você classificar um profissional como ruim sem aprofundar, sem entender, por exemplo, enxergar ele como indivíduo e entender o que acontece. Às vezes existe um desalinhamento de expectativa. O profissional, ele eventualmente tinha uma expectativa sobre aquela empresa, sobre aquela posição, sobre a liderança e vice-versa. E daí qual que é a ponte? Além da habilidade de leitura, além da capacidade de enfim, entender toda a situação.
A ponte é simplesmente a comunicação. Então, é diferente um líder e um chefe, sabe? O chefe, ele chega e impõe o que precisa, não importa se está recebendo bem, não está recebendo bem, se vai dar certo ou não vai. Às vezes o turnover na empresa é gigantesco e ele reclama sem aprofundar nesse problema. Então, na OPMLog, por exemplo, a gente, assim, naturalmente existe um turnover, eu diria que pela categoria da empresa, mas a gente tem um modelo de gestão muito eficiente. Eu acredito com uma empresa com um turnover baixíssimo. Acho que isso é possível. Eu sou resistente em colocar um turnover alto na linha ali no P&L como uma coisa aceitável. Para mim isso é um grave problema de gestão. Interessante o que você está dizendo, Michel. E Romulo, me chama a atenção porque olha como a organização, ela, independente da localização, do lugar, do mundo, como ela tem uma característica, né? E o Michel está relatando para nós aqui, e para você que nos ouve, nos assiste, como é importante para o líder ter a capacidade de unir pessoas, estratégia e operações. Exatamente isso. O líder tem que ter essa condição de entender a estratégia, entender como isso se torna em operação e unir as pessoas nessa estratégia de operação, que, lógico, a direcionam para o propósito maior da companhia, que é a missão, que está lá descrita na sua missão, visão, valores, é a alma da companhia e para onde ela vai. E também como é importante, e eu acredito, Michel, que num ambiente multicultural que você viveu altamente desafiador, num país que não é o seu país de origem, com várias nacionalidades, como é importante saber que pessoas têm momentos, que elas têm suas competências, elas têm suas habilidades e têm seus momentos. Parabéns, Michel. Eu fiquei aqui impressionado e todos os entrevistados que passaram por aqui, não tinha visto alguém que começou com esse apetite de risco, né? Começou indo para um país oriental, né? Uma cultura absurdamente diferente, para uma função nova, para uma equipe multicultural. Realmente você escolheu a receita mais adversa e diversificada possível, né? Apimentada mesmo. Então, mas vai acompanhando que daqui para frente só melhora. Excepcional. Michel, eu vejo também que a gente, muitas vezes, a gente olha para nós mesmos e a gente não consegue enxergar nossas vantagens competitivas, que a gente eventualmente precisa de alguma oportunidade para que ela se torne óbvia ou que alguém diga para a gente. Mas eu pensando que você era um brasileiro que tinha uma ponta de intersecção com a cultura japonesa por questões familiares, enfim, você de repente era o cara ideal para liderar um time formado por pessoas de fora do Japão, né? Por você conseguir ser quase que um tradutor cultural entre os dois, entre um público japonês de fato e esses colegas que eram de outras nacionalidades, né? Uma espécie de buffer ali para que as coisas acontecem, para manter todo mundo engajado. Né? Sim, eu acho, Rômulo, que na prática, cada um de nós vem ao mundo em realidades diferentes. Então tem quem nasça em berço de ouro, tem quem nasça lá na África, morrendo de fome, sem muita perspectiva. Tem quem, enfim, tem uma família com uma realidade caótica, abusos e tudo mais. Então, o fato é que cada um nasce numa realidade bem diferente um do outro. Só que a gente tem as mesmas 24 horas todos os dias para fazer escolhas. Eu fiz as minhas e, certo ou erradas, me trouxeram até aqui. Como eu falei, eu acho que não existem oportunidades de graça. Pelo menos para mim nunca aconteceu, todas foram construídas, né? Eu tenho dificuldade em aceitar discursos vitimistas de que, poxa, não dá certo para mim, que a vida é difícil, que não sei o quê. Só que é engraçado, porque algumas pessoas acham que elas partem do princípio que deveria ser fácil, sem explicação alguma. Que deveria estar pronto, né? Pois é, então eu acho que, vamos colocar aqui algumas premissas construídas. Eu vou falar da minha realidade, né? Nada vem de graça. Não vai ser fácil. Também já sei. Tudo precisa ser construído e vai dar trabalho. Então, aqui, isso aqui é premissa. O que eu preciso fazer? Tomar algum risco, e daí eu preciso calcular qual vai ser esse risco e não ter medo de trabalhar. Não ficar fazendo frescura. Então, um menos o outro, o que você espera? Algum resultado. E daí, aí é projeção, né? Você vê que está indo para um lado, está dando certo, aumenta a intensidade nisso e vai indo com o passar do tempo, a maturidade vai vindo também, as escolhas, a experiência, e tende a aumentar essa velocidade, né? Então, eu acho que
Eu não sou gênio, eu acho que foram escolhas e acho algumas certas, outras erradas, mas eu tomei muito risco no início, muito risco, já fiz uns 2 ou 3 all-wins na minha vida, e é interessante que o que você aprende, e daí hoje eu sou muito grato por ter a possibilidade de contribuir compartilhando isso com a minha equipe ou com quem quiser ouvir, através daqui, por exemplo, né? Compartilhando um pouco de experiência, um pouco dessa jornada, eu só tenho a agradecer, é incrível, sabe? Perfeito. Michel, você volta para o Brasil com um plano, você volta por saudade, por que você volta e tinha algo na tua cabeça do que você faria no capítulo da tua história? Eu volto para o Brasil quando eu compreendi que o Japão é um baita país, é realmente incrível, mas a cultura do japonês é viver exclusivamente por trabalho. Então olha que interessante, adoro trabalhar, eu sou muito feliz, eu acho que todo mundo deve, é bom por vários aspectos, mas a vida é um pouco além de trabalho, né? O japonês ele tem, na minha opinião, um erro gravíssimo, que é colocar trabalho à frente de qualquer outra coisa, inclusive de Deus. Então olha que interessante, na cultura de um japonês, primeiro vem o shacho, que é o dono da empresa, depois vem Deus, Buda ou o que quer que seja que ele acredite, depois vem a família, esposa, filhos. Eu penso de maneira diferente, então é difícil quando alguma coisa tão base cultural, quando você não compartilha, você acaba não tendo dificuldade de projetar uma vida para todo sempre naquele país, né? Então existem coisas muito importantes que você está dizendo. Pois é. Me permita, eu não quero interromper teu raciocínio, mas como isso é importante, você está falando de modelo cultural, do lugar onde você está, comparado àquele que você carrega. Exato. E quando a gente cruza a necessidade de eles estarem alinhados. Ou seja, não dá para assumir um projeto, estar numa empresa, ter um sócio em que não há alinhamento cultural, né? Exatamente. Se você está num lugar, num ambiente que a cultura não converge com a sua cultura pessoal, aquilo que você carrega no interior, em algum momento haverá uma separação. Pois é. E se não acontece essa separação, existe frustração, existem diversos choques durante a jornada. O fato é que reconhecer isso traz para a gente uma clareza importante, inclusive em fazer as próximas escolhas, né? Então isso me fez voltar para o Brasil, não foi saudade, me fez voltar para o Brasil. O retorno foi interessante, porque tanto tempo fora, você esquece, né, como eram as coisas aqui. Eu lembro que ter pousado no Terminal 2 de Guarulhos, nossa, mas como é sujo, como as pessoas são mal educadas. Existe um choque cultural interessante, como o trânsito é violento, né? O trânsito no Japão é tão educado, tão gentil, sabe? Enfim, e rapidamente a gente se tropicaliza de novo, né? Chegando no Brasil, eu sempre gostei de aviação desde pequeno, sempre gostei, via os aviões se aproximarem na pista de Guarulhos, era apaixonante, mas sempre fui distante da aviação. Voltei para o Brasil, trouxe algum dinheiro, pelo menos, não muito, mas me dava a possibilidade de ingressar num curso de aviação no Aeroclube de São Paulo. Eu achei que você tinha ficado rico como soldador de ponte. Fala no currículo, eu falei, você soldador de ponte. Isso foi, quer ver que ano? Que ano que foi? Eu fui em 2000. Isso foi, se eu não me engano, em 2007. 2007. Imagina um moleque de 20 anos ganhando próximo a, sei lá, 8 mil dólares. 10 mil dólares em 2007. Então pagava-se muito bem, mas não dá para deixar rico, não. Isso que é interessante, que algumas profissões aqui no Brasil ganham 100, 200, 500, 1 milhão de reais por mês, e outras um salário mínimo, né? Em países de primeiro mundo não existe essa desigualdade tão evidente. Assim, mal comparando, um soldador de ponte profissional, ele ganha muito similar a um médico, a um piloto de caça, e daí um operário de fábrica, ele não ganha 1000 vezes menos. Não, ele ganha metade, às vezes 2/3 a menos. É bem nivelado, é interessante. Eu diria que todo mundo tem condições de fazer uma viagem internacional por ano, todo mundo tem condições de trocar de carro cada 2 anos, viver muito bem, comer muito bem, se vestir muito bem. Sem exagero, é interessante a realidade. Traz pra gente uma visão de mundo, como ele
poderia ser diferente. Aqui no Brasil a desigualdade social assusta a gente, às vezes coloca a gente vivendo em algumas bolhas e desconectado da realidade, né? E ela está, no Brasil, está entre as maiores do mundo, né? Entre as 5 maiores do mundo. Então aqui é muito chocante mesmo. Jamais alguém de base operacional vai estar frequentando o mesmo lugar de alguém tático ou da direção de uma empresa, diga lá, de um empresário, e também por isso um enorme estímulo. Até pouco tempo atrás, o grande avanço do empreendedorismo ou da tentativa empreendedora no Brasil era por uma questão de necessidade, né? Ou seja, o único jeito de para eu ganhar mais, para eu poder alçar uma posição de vida melhor, é eu empreendendo. Numa empresa eu não vou conseguir. É incrível. Torna o brasileiro o povo mais empreendedor do mundo, entretanto, pela ausência de preparo, de qualificação, também nos primeiros 2 anos, o maior índice de mortalidade de empresa. Perfeito. Então o ciclo de vida nosso é muito baixo. E você tem, isso está correto, é um bom debate, porque isso está na origem, é ótimo para que a gente possa refletir sobre por que nós estamos empreendendo. Né? Ou nós estamos empreendendo porque nós pensamos, imaginamos que o nosso propósito maior é um ganho de capital, que é importante, ou nós empreendemos porque nós temos uma solução, porque nós queremos curar uma dor, né? Nós temos uma inovação que pode revolucionar o mercado e contribuir com a sociedade, com o ecossistema. Então, são pensamentos diferentes, né? Quando você está num país desenvolvido, o empreendedorismo, que também é volumoso, né? O número de pequenas e médias empresas no mundo é muito parecido, é praticamente igual. Então você fala, não, então peraí, o Brasil de fato é um dos países mais empreendedores, mas percentualmente o mundo tem pequenas e médias empresas num número muito parecido. Mas a diferença está no porquê. Né? Num país desenvolvido, você inicia pensando na solução e na dor que você é capaz de curar e de mudar. E aqui a gente está pensando, ou num país subdesenvolvido, você está pensando muito mais na sobrevivência e no ganho de capital, ou numa situação, numa condição melhor de vida. Esse é um erro grande, viu? Começar a empreender simplesmente porque você busca uma tentativa de ganho financeiro maior é um erro absurdo. Na verdade, o correto é identificar uma dor, tentar trazer uma solução e a remuneração ela vai ser consequência. Inverter isso é gravíssimo. Tende a insistir eventualmente em ideias que não trazem valor. Né? É um curto-prazismo cultural que também vai nos negócios e frequentemente as pessoas são alçadas no mundo do empreendedorismo sem preparo e evidentemente por isso a gente tem uma das maiores taxas de mortalidade. Né? Michel, eu quero evoluir aqui digamos assim, pro nosso filé aqui da conversa, que é sobre o surgimento da OPME Log. Perfeito. Como que você entrou no mercado da saúde? De onde veio essa ideia? Vou jogar passa por soldador de ponte, piloto de avião. Como que entra a saúde nessa história? E o que você olhou no mercado de OPME para você pensar numa brecha? Poxa, eu vou atacar aqui nessa dor. Essa dor aqui eu vou resolver. Perfeito. Na verdade, eu não escolhi saúde. Ela me escolheu. E foi assim, voltei para o Brasil. Estava estudando, né, para piloto de avião no Aeroclube de São Paulo, e na sala de aula fiz amizade com um biomédico que trabalhava em uma distribuidora de uma grande indústria americana de dispositivos médicos. Ele estava fazendo o curso por hobby, eu estava fazendo para desenhar minha profissão no Brasil, com 20 e pouquinhos anos. Né? Foi interessante que ele comentou, lembro como se fosse ontem, tem uma distribuidora nova aqui no Brasil, que trouxe um equipamento alemão, é inovador, vai ser revolucionário no Brasil. A OPME não estava começando, mas estava muito no início, sabe? Uhum. Eu não tinha ideia do que era a OPME, eu realmente não tinha ideia, eu nunca me vi trabalhando em saúde. É interessante. Mas também nunca me vi trabalhando como soldador no Japão. Então, era novidade isso. Não, era basicamente ter um pouco de coragem e foi o que eu fiz. O novo também está no seu DNA. Você sabe que o novo não me assusta e eu não acho que seja falta de foco. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de eu conhecer outro mercado, outro setor, me desenvolver como pessoa, como profissional e como eu falei, essas escolhas me trouxeram até aqui e eu vou te falar que não me arrependo de 90% delas, então
É legal isso que você está dizendo, também é uma reflexão, e eu vou interromper teu raciocínio mais um minutinho, mas é uma ótima reflexão, uma história dessa, Rômulo, porque isso faz parte de um mindset flexível. Nós temos um mindset inflexível, né, o engessado, e o flexível. Então, quando há, e isso para o empreendedor é importante, quando há a capacidade de ter flexibilidade naquilo que ele acredita, naquilo que ele tem no seu modelo mental, as oportunidades são maiores, né? Porque elas não são desiguais, mas é que esse empreendedor, ou esse profissional tem uma capacidade maior de enxergar oportunidades. Exatamente isso que eu ia colocar. Não é que as oportunidades são maiores, a capacidade de identificar a oportunidade aumenta substancialmente. Exatamente. E oportunidade, na verdade, existe a todo momento, no dia a dia, o tempo todo. O fato é que alguns enxergam como oportunidades, outros não têm ideia do que está acontecendo e do que está passando ali por ele ou próximo a ele. Então, essa capacidade de ler a oportunidade faz muita diferença. E a habilidade de ser flexível é peça-chave, é fundamental para qualquer empreendedor. Eu diria que é uma questão de sobrevivência. Não né? dá para empreender com uma mentalidade fixa. Não. Vale a pena até olhar esse tema aí. A gente tem que ter algumas certezas. Né? Qualquer que seja o mercado, hoje funciona de um jeito, daqui 10 anos, muito provavelmente vai funcionar de outro, daqui a 50 anos, certeza absoluta que vai ser completamente diferente. Então, a ideia fixa, de qualquer que seja, de executar aquela tarefa, teu negócio vai morrendo. Né? A gente tem alguns exemplos aí. Kodak, Blockbuster, não faz sentido. Esse tempo está cada vez mais curto, né? É então, impressionante. Se não houver a capacidade de uma revisão mental ou de uma abertura para uma flexibilidade para estar repensando, se repensando e conversando, né, coevoluindo, co-criando, você rapidamente fica obsoleto. Não é incomum termos empresas jovens, executivos jovens, empresários jovens que ficam obsoletos rapidamente, porque se engessam no modelo de pensamento. Eu comentei no início que a gente veio ao mundo em cada um numa realidade completamente diferente, né? E a gente não tem gestão sobre isso. Agora, a condição que a gente vai deixar esse mundo, aí é a nossa inteira responsabilidade. Porque nesse intervalo estão as nossas escolhas. Então, eu escolhi evoluir como pessoa, como marido, como pai, como profissional, e cada um faz as suas escolhas. E lá na frente, você colhe as consequências boas ou ruins delas. Né? Exatamente. Voltando para como eu cheguei na saúde. Então, na sala de aula, conheci um biomédico que me trouxe para a saúde. Ele me trouxe em uma distribuidora de OPME. A gente distribui BrainLab. O principal produto é um equipamento chamado navegador cirúrgico, com grande indicação para neurocirurgia e orienta o cirurgião principalmente sobre os limites de um tumor cerebral. Então, orienta ali sobre o que é tumor, o que não é tumor, faz a ressecção até aqui, daqui para frente não é tão bom continuar. Essa foi minha chegada na saúde. Eu era técnico, então eu operava fiz alguns treinamentos, no fabricante inclusive, na Alemanha, e aprendi como que operava esse equipamento e operava no centro cirúrgico, inclusive. Então, acompanhava o procedimento cirúrgico, entendi como que aquilo funcionava nos bastidores da saúde. Fui para a área comercial, virei diretor e sócio da empresa, e estou até hoje. De lá para cá, houve um desdobramento do grupo. Né? Então, o grupo cresceu, a gente abriu outras empresas, tem indústria. A OPMLog ela nasceu através da necessidade de terceirizar a nossa operação logística da distribuidora. Então, olha que interessante. A gente, para buscar eficiência operacional, buscou um operador logístico com a expertise de fazer essa gestão operacional de medical devices. E não encontrou. Isso foi há cerca de 7, 8 anos. A gente, mas não tem, né? Então, vamos montar uma? Talvez esse movimento que as grandes indústrias apresentam de atender direto o mercado, chegar até o consumo, lá na ponta, no hospital, mas não ter um operador segmentado que consiga operacionalizar tudo isso, e então se vê obrigado a construir um relacionamento com um distribuidor para que a operação acontecesse. Então, juntou tudo isso, nasceu a OPMLog.
que é um operador logístico segmentado em fazer a gestão de dispositivos cirúrgicos. Isso inclui a armazenagem, o transporte, a logística reversa, toda a complexidade operacional para fazer que o cliente, seja indústria ou distribuidor, se preocupe só em comprar o material, abastecer a gente e depois fazer o faturamento e a parte comercial. Toda a dinâmica operacional a gente resolve. Como é que foi? Quando eu vi a tua empresa, falei, cara, eles tiveram uma ideia genial. Porque, de fato, o mercado de OPME no Brasil é um mercado altamente complexo. Barreiras de entrada grandes, regulatórias, é difícil de importar, é difícil de distribuir e altamente capital intensivo. Então, por N razões, desde o ticket do produto, até o fato de eu ter que ter estoque na minha base, até muitas vezes ter que ter estoque incomodato, consignado, quer dizer, com o hospital, é muito capital intensivo e tem enormes ineficiências. Tanto é que o produto eventualmente chega no Brasil por 40 euros, 40 dólares e é vendido por 5 mil, 10 mil, 30 mil reais. E de fato essa última ponta é um desafio, né, que é fazer esse device, por mais que o device ou o equipamento, enfim, fazer ele chegar na ponta ali para ser utilizado pelo cirurgião em condições adequadas de esterilidade, de validade e tudo mais. Quando você olha o mercado de OPME, Michel, como é que vocês conseguiram essa primeira tração inicial de clientes? Você criou uma operação logística, você validou como? Você validou internamente, você buscou clientes? Como é que você foi tracionando para criar esse ecossistema de OPME? Perfeito. O fornecimento de dispositivo cirúrgico é realmente complexo, né? Precisa de uma estrutura robusta para ter a conformidade regulatória, todos os controles. Eu falo que a OPME Log e qualquer outro player que se propõe a fazer a gestão logística, a conta não fecha se você for pequeno. Tem negócio que dá para ser pequeno, né? Você montar uma loja de doce, você pode ser minúsculo. Para esse negócio não dá. A estrutura, ela obrigatoriamente precisa ser grande, precisa ter uma robustez mínima, porque senão você não está em conformidade com um monte de coisa. Ela nasceu através da necessidade da gente transferir o nosso estoque para um operador terceiro e não encontrar nenhum que atenda. Existiam e existem, né, operadores de logística hospitalar que fazem a armazenagem de vários dispositivos médicos, então cama hospitalar, foco cirúrgico, equipamentos e tal, mas sem aquele know-how de fazer a gestão, por exemplo, de uma caixa de fechamento de crânio com parafuso de 1,2 milímetros de diâmetro. A composição desses kits, bucomaxilo, uma caixa de cirurgia ortognática, daqueles implantes de coluna, um parafuso pedicular para uma artrodese, e um profissional à frente do negócio com o know-how das especialidades médicas, da dinâmica do centro cirúrgico, de como as coisas acontecem, do caos que acontece na sala cirúrgica envolvendo o cirurgião, toda a equipe, quando o material não chega, ou chega danificado, ou a caixa está faltando alguma coisa. Então, muitas vezes, com o paciente na mesa, com o paciente aberto. Então, o nível de responsabilidade... E é interessante que, na época da distribuidora, eu via aquele caos operacional que parece que quase nunca acontece. Né? É incrível como é absurdamente frequente isso em hospitais de renome. Então, eu via aquele problema e como todo empreendedor, né, frente a um problema, o que você faz? Se debruça, desenha um projeto, nasce um CNPJ. A OPME Log nasceu para resolver um problema que acontece nos bastidores da saúde. A maioria das pessoas nem sabe que a gente existe. Mas, como a gente comentou, né, quando existe uma necessidade cirúrgica, o paciente ele tem contato com o cirurgião, tem contato com o hospital, eventualmente uma tratativa com a operadora de saúde, mas existem dezenas, às vezes centenas de empresas ou profissionais atuando nos bastidores e orquestrando para fazer com que aquilo aconteça com processos robustos, de maneira segura, garantindo que aquele implante chegue e retorne em conformidade regulatória, no tempo necessário para atender cirurgias de até 20, 30 minutos, que é o que tem para manter aquele paciente em condições de ser operado. Então,
acho que a própria localização, por exemplo, das unidades da UPMLog são estratégicas no meio dos principais hospitais para garantir que o material chegue a tempo, conforme o que é necessário para que a cirurgia aconteça. Eu quero construir um raciocínio contigo dentro do teu negócio, que é logística. E logística no Brasil, ela enfrenta um enorme desafio quando a gente olha para a cadeia geral, né? Eu atuei com logística, enfrentei esse desafio de uma baixa percepção de valor. O valor, o custo agregado, ele é muito alto, né? Você tem equipamento, você tem um carro, você tem um custo alto de combustível, você tem um custo de formação de preço muito elevado, portanto, as nossas margens são mais estreitas e é necessário uma percepção de valor por parte do cliente para que o teu negócio não seja comparado a qualquer empresa que transporte produto, né? O seu é um negócio específico. Se o paciente ele não tem clareza da existência desse nível de entrega de serviço, portanto, o teu cliente, o médico, o hospital, talvez tenha baixa também percepção de valor, como é que estrategicamente vocês constroem a percepção de valor para o teu cliente, controlando o seu custo de servir? Você trouxe um ponto fantástico. O nosso maior problema, a nossa maior dor de cabeça é ficar justificando. E daí, abrindo aqui um parêntese. Quando eu falo em logística de OPME, é um mercado novo. É um mercado muito novo, muito recente. Então, frequentemente a gente esbarra com comparações que não fazem absolutamente o menor sentido. Mas essa dificuldade, ela existe. Eu vou compartilhar aqui algumas estratégias, mas antes um exemplo interessante. Conversando com uma distribuidora, acho que nem era de São Paulo, recentemente, a gente formatou ali uma proposta comercial e ela falou, nossa, mas é muito caro. Eu falei, perfeito, vamos detalhar aqui. Junto a essa proposta, o que você está achando que tá tão fora assim, né? A reação dela me surpreendeu. Ela falou, não, mas, poxa, eu gasto, sei lá, acho que 30% disso. Não é possível. Eu garanto que não é possível. E daí quando ela começou a detalhar como até então ela fazia a logística verticalizada, né? Quando ela começou a explicar como ela fazia, era assim. Falei, vamos lá, quantos carros você tem? Não tenho carro nenhum. Eu pego o material, coloco no meu carro particular e levo para o hospital. E daí ela está comparando, por exemplo, com uma prestação de serviço que tem um veículo com controle de temperatura homologado pela Anvisa para fazer esse processo. Então, falei, mas onde que o produto é armazenado? Não, às vezes eu deixo ali numa salinha, tem controle de temperatura, o ar-condicionado está ligado, tem uma equipe de qualidade controlando isso aí, né, mas não precisa. Então, olha que interessante, quando você minimamente compara de igual para igual o serviço, não está fora a prestação de serviço. E daí, eu diria que quando o cliente conhece mais aprofundado a necessidade, porque a gente se depara frequentemente com que o cliente ele sabe que ele tem um problema, mas ele não tem ideia da solução. E que existe, por exemplo, um prestador de serviço especializado para atendê-lo. E daí você colocou muito bem. Quando entra a palavra logística, abre a cabeça dele assim, bom, mas o Mercado Livre faz logística. A Log faz logística. E vai dezenas, centenas, milhares de empresas fazem logística, né? Pequena, média, grande, logística, do que você pode imaginar. Quando a gente detalha o escopo de atividade da UPMLog, a gente está falando numa logística extremamente segmentada que atua exclusivamente num núcleo específico de atividade. Então a gente faz logística de equipamentos para cirurgia, instrumentais cirúrgicos e implantes cirúrgicos, ponto. É só isso. O que eu tive de possibilidade de ampliar esse escopo, por exemplo, para fazer a gestão, seja armazenagem ou transporte, de gase, soro, seringa, teste de Covid, vocês não acreditam. Só locação de carro para transportar, sei lá o que, qualquer coisa que precisa de Anvisa. Tem muita empresa que faz isso. Tem empresa que faz isso há 50 anos e faz muito melhor que eu. Agora, eu garanto que ninguém faz a gestão daquela caixa de fechamento, aquele parafuso, aquela placa em L, aquela placa duplo Y para neurocirurgia, aquela placa para ortognática, o implante de artrodese, escoliose, hastes cirúrgicas, cages. Ninguém conhece mais que a gente, porque a nossa essência, nossa escola foi a sala cirúrgica dos principais hospitais do país inteiro. Então, como eu falei, começar de trás para frente, da dor, né? Entender a dor
da sala cirúrgica, que você conhece bem, da sala cirúrgica, e desenvolver uma solução que resolva a operacionalização de tudo isso, seja a gestão de consignado permanente no hospital, ou o consignado temporário, que é o vai e vem. Ninguém faz melhor que a gente, certeza absoluta. Eu conversei com um amigo recentemente, que eu nem sabia eu sabia que ele tinha uma empresa logística, mas não sabia exatamente em que setor que era. Ele faz logística para material nuclear. Olha que interessante. Incrível. Tem pouquíssimos contratos, o governo é um deles. Então, você acha que ele enxerga, por exemplo, a Amazon, o Mercado Livre, eu não acho que ele tenha concorrente. Então é um negócio tão segmentado que tem os dois lados, né? Por um lado, é difícil trazer cliente, tá? É muito segmentado. O outro lado, as barreiras de entrada são altíssimas, né? Exato, aí você tem uma vantagem competitiva espetacular também, quando você está bem nichado, que evidentemente a sua concorrência, na verdade, é o improviso. O teu concorrente é o improviso, é o cara que não, ou o distribuidor, ou a fábrica, que não está tão preocupado assim no caminho, né, desse controle ponto a ponto do OPME. Né? Exatamente, você sabe que eu nem tenho como criticar tanto, porque quando você não conhece, é difícil, né, tentar explicar a complexidade envolvida. Então, por exemplo, meus concorrentes, eles não conhecem a complexidade da sala cirúrgica, eles não conhecem o caos que acontece ali, o quanto o cirurgião fica bravo e com razão, porque ele está carregando no CRM a responsabilidade daquele paciente, né? Ele não consegue visualizar. Então não é tão difícil se deparar com uma empresa, ou uma transportadora, ou uma empresa logística padrão que conseguiu ali o registro da Anvisa, falando, olha, estou vendo aqui em OPME uma oportunidade, poxa, tem aqui uma BU nova na empresa, na log qualquer coisa, tem uma BU nova, vamos fazer uma OPME também. É um desafio, e aí realmente é um desafio mostrar para o cliente, que no meu caso é a indústria ou os distribuidores, que o know-how e daí a estrutura, toda a retaguarda de tecnologia ou de infra faz muita diferença versus um operador comum. Não significa que seja ruim, ele só é ruim nesse nicho de negócio. Pode ser que para movimentar fralda, sei lá, seringa, curativa, faça muito bem. Sim, ele pode fazer, não tem esse grau de exigência, né? Exato. Mas está aí um ponto importante, eu quis tocar nesse tema, pelo fato de ser um assunto amplo, a questão da logística no Brasil, em todos os segmentos, e no teu caso, muito mais desafiador. Você tem um custo de servir, e isso é importante também o empreendedor, o empresário compreender quanto que o cliente tem a percepção de valor desse servir, quanto ele deseja esse valor. Porque também não faz sentido nós embarcarmos no negócio de um custo de servir que o cliente não tem percepção de valor, né? A não ser, naturalmente, quando há, como tem muito na OPM Log, já estou percebendo, né? Há um alto grau de consciência, há um propósito maior, então você não deve nem tratar talvez como custo de servir, mas como um padrão dentro daquilo que é a excelência do teu negócio. Agora, lógico, isso altera completamente a estratégia, tem que ter um detalhamento de posicionamento de cada cliente, você tem que entender quem está comprando na outra ponta, quer dizer, você tem que ter uma estratégia robusta para colocar esse negócio não só de pé, mas avançando em escala. Parabéns, isso é um enorme desafio. Um ponto importante é que a percepção de valor está diretamente vinculada à experiência do cliente. Isso não só na saúde, mas em absolutamente qualquer outro mercado. Existem vários negócios que, via de regra, são ou eram commodities e que foram repensados e reinventados, né? Então, a gente tomou um café no almoço e a Nespresso dá aula, né? De uma commodity que ela foi totalmente reformulada e se traduz numa experiência de tomar um ristretto. Você vê que incrível, né? Não é só marketing, sabe? É realmente construir uma experiência para o cliente de ponta a ponta e entregando valor no que você faz. Eu acho que isso precisa ser aplicado em todos os negócios. E se o teu negócio não entrega verdadeiramente valor, ele precisa voltar para a prancheta e ser repensado. É preocupante a perpetuidade desse negócio. Muito boa a tua visão, Michel, que também nos faz mais uma provocação e um insight para a nossa audiência, ainda quando você cita esse exemplo do Nespresso, né, que é o famoso job to be done. Né? O que realmente precisa ser feito no meu negócio. Ninguém vai lá comprar, aquela famosa história, ninguém vai comprar
Ninguém em casa, né, compra uma furadeira para sua residência porque quer ter uma furadeira lá. Aliás, os estudos dizem que ao longo do ano quem compra usa por 12 minutos uma furadeira ao longo do ano. Impressionante. Mas se desloca para comprar, porque ele não está comprando a furadeira, ele está comprando a decoração do ambiente dele, o quadro na parede, coisas assim. Então, é muito interessante ouvir isso num segmento tão peculiar, tão específico, tão detalhista como é o PME-Log, estar preocupada com a experiência do cliente nesse nível. Ou seja, Dr. Romulo, nós temos aqui um executivo que está demonstrando que, independente da particularidade, da regulamentação do negócio, quer dizer, aquilo que todo mundo é obrigado a fazer, Michel está nos ensinando aqui que, independente disso, nós temos que embarcar um custo responsável de servir para que haja competitividade, porém olhando para a experiência do cliente. Isso, sem dúvida, a gente começa a entender o que é um plano estratégico vencedor nesse negócio. E eu tenho uma curiosidade aqui, Michel, porque nós também somos, dentro da Mirai, nós somos uma empresa B2B, que vende ticket alto, venda complexa, consultiva, em que a gente, para vender, assim, tem que interagir com vários andares do organograma, com decisores, influenciadores, organizadores, patrocinadores, detratores, enfim. Num segmento também altamente regulado, que é terceirizar médico, e também que tem concorrência, e muitas vezes o cliente tem uma solução que não atende ele, e evidentemente ele busca a gente, mas quando a gente coloca o preço, a gente tem que saber muito bem embutir o valor para ficar compreensível. Então minha curiosidade aqui é entender como que você, considerando esses desafios de mercado, de percepção de valor também, você conseguiu os primeiros clientes da OPME-Log. Porque hoje você atende grandes marcas, mas como que foram os primeiros dias de tração de novos clientes? Excelente pergunta, viu? Na verdade, na OPME-Log, a gente começou assim. Uma coisa é fazer logística com teu próprio material verticalizado dentro de casa. Outra é se propor a prestar isso como core business, né? Então a gente trouxe consultores de grandes operadores, como DHL e BOME, ficaram com a gente mais de ano, formatando o modelo, testando, exercitando por bastante tempo. E o nosso lab foi fazer a logística para a nossa própria distribuidora. Isso aconteceu durante um tempo antes da gente ir para o mercado. Eu tô na saúde há 18 anos já, né? Então a gente acaba conhecendo muita gente, e eu descobri que a saúde é um segmento muito fechado, muito bairrista. O relacionamento com hospital, com indústria é muito bairrista, interessante, né? Então, o relacionamento é fundamental. Para fazer negócio em saúde, relacionamento é muito importante. Eu diria que relacionamento, ele abre e fecha portas. Então, quando você está empreendendo em saúde, para fazer os primeiros negócios, você precisa abrir as portas, né? Prestar um bom serviço não é diferencial nenhum, é obrigação. Sabe o que vai ser diferencial? Entregar valor, se preocupar em construir a experiência de um cliente quando o teu negócio não é commodity, mas é rotulado como tal. Então, a concorrência se comporta como commodity também. Perfeito. Primeiro, é muito importante que o empreendedor ele classifique corretamente algumas coisas, sabe? Então, o setor em que ele atua, se é de fato uma commodity ou se ele está segmentado, quais são as barreiras de entrada construídas para o negócio dele. Às vezes ele pode estar numa situação super vulnerável, mas por opção ou por falta de conhecimento, existe a possibilidade de adicionar algumas barreiras de entrada. Quem são os concorrentes? E daí, de fato, são concorrentes mesmo? São caras que estão tirando o cliente ou os clientes daquele quem você acha que é concorrente seriam seus concorrentes? Então, a classificação correta de tudo isso, e depois, principalmente, quem que é teu público-alvo? Quem que você está mirando? De que maneira que está acontecendo um planejamento para você chegar até o teu público-alvo. A maneira... E daí, aí a gente pode detalhar, assim, e ficar aqui a semana inteira, né? A maneira que você está se comunicando com esse cliente. Então, tem um cliente, é o quê? É B2B ou B2C? Por trás de um B2B existe um C. Então, todo negócio é B2C, no final das contas. Perfeito. Né? Empresas não conversam com empresas. Não, à frente de cada CNPJ tem uma pessoa. Então, eu vou compartilhar aqui uma experiência interessante no começo da OPME-Log. O Michel tem bastante tempo de saúde, conhece bastante gente, perfeito. Mas, na prática, é uma marca nova, né? Ninguém conhecia a OPME-Log. A gente fez, primeira coisa, um planejamento estratégico para lançar a marca. Depois, todo um trabalho para associar
credibilidade àquela marca. Então, é necessário aí uma figura. As pessoas, elas se comunicam melhor com pessoas. Então, a minha imagem à frente da empresa, ela traz alguma reputação, ela traz uma confiança. Por quê? Porque foi construída essa experiência ao longo de bastante tempo, né? Eu construí bons relacionamentos, de modo geral foi feito um bom trabalho na saúde desde sempre. Então, isso foi naturalmente transferido para a OPMLog e de maneira assertiva. Depois disso, qual que era o nosso objetivo? Alcançar a indústria, seja nacional ou multinacional. Então eram sempre diretores de supply, diretores de novos negócios, diretores de BUs que estavam no nosso mapeamento. A gente fez um planejamento interessante que mapeia as pessoas, identifica e entende o perfil. Então vou dar um exemplo. O Michael, diretor, sei lá, de uma empresa X, é palmeirense, não é casado, tem filhos, gosta do que? De pedalar, de velejar aos finais de semana, ou não, é um cara super workaholic, gosta ou não gosta de esporte, já passou por tal empresa, estuda a cultura dessas empresas. Então, quando eu falo conhecer o cliente, não é saber que o Michael está ocupando aquela cadeira. Quem que ele é? O que ele gosta? Então, assim, fazendo esse estudo, fazendo esse planejamento, eu estou eliminando uma série de barreiras que, quando eu apostar num café com o Michael, eu vou ser o cara mais agradável do mundo inteiro para ele conversar. Porque eu já vou conhecer todas as afinidades dele, tudo que é agradável para ele conversar. Sutilmente eu introduzo o meu serviço. Só que isso acontece de uma maneira tão leve, tão natural, que faz com que os negócios aconteçam. Esse é um trabalho comercial básico que toda empresa tem que fazer. Acontece que, infelizmente, o que a gente vê quando a gente entra numa loja é um vendedor tentando te oferecer um produto que ele não tem a menor ideia que você não precisa, porque ele não fez um trabalho de sondagem, de mapeamento da tua necessidade. Uma venda complexa como é um serviço de logística de OPMI. Olha como é complexo, segmentado. Cada novo cliente é um projeto gigante lá dentro, né? Eu preciso entender, eu costumo falar para os clientes assim, eu sou um resolvedor de dores, eu sou um resolvedor de problemas. Me conta todos os seus problemas, eu vou trazer para dentro de casa, ver o que eu consigo resolver e trazer uma solução. Toda venda, ela devia seguir essa premissa. Você entra numa loja de sapato, fala assim, me conta o que você gosta, o que você precisa, o que te agrada, antes de eu subir no estoque e te trazer algumas opções. A sequência, ela tinha que ser essa. Não é passar numa loja e falar assim, olha, estamos com uma oferta aqui, ó, esse modelo aqui está com 30% de desconto, um modelo que eu nunca usaria, entendeu? Então, a gente adotou essa estratégia no começo, usa essa estratégia até hoje, e uma coisa que me traz grande satisfação é que, como acontece de uma maneira natural e leve, a grande maioria dos clientes, eles viram amigo pessoal. Porque são, como você falou, são pessoas à frente das companhias, só que são pessoas que, por sorte minha, são tão legais, são tão gente boa, que a gente acaba até tendo um bom relacionamento. Tem filho, às vezes, da idade da minha filha, tem afinidade, é fantástico, sabe? Acho que deixa o trabalho, o dia a dia, mais leve. Você está mapeando com diligência o perfil adequado do teu cliente, né? O perfil do teu cliente ideal, né? Então vocês investem esse tempo para entender se de fato esse é o cliente que você vai atender. Em algum momento você falou de concorrência, né? Olha, esse aqui não é meu concorrente. A gente também pode transferir isso para cliente. Esse aqui não vai ser o meu cliente, não tem característica para ser meu cliente. É importante isso, Michael, porque quando envolve uma empresa, tudo é custo, né? Então, eu deixo de empregar energia, recursos ou mesmo estratégias de marketing ou não para atingir quem eu já mapeei que não tem características de ser meu cliente. Então, o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, ele acaba diminuindo. Se eu identifico corretamente, eu torno o nosso trabalho mais eficiente, financeiramente inclusive, mas a gestão de tempo também, né? Gestão do foco e energia, né? Perfeito. Michel, hoje como que a OPMLog está em termos de tamanho, em termos de funcionários, volume de cirurgias que vocês apoiam, clientes que vocês atendem? O que a empresa já conseguiu realizar até o momento? A OPMLog, ela é uma empresa de porte médio.
é que nesse nosso segmento não existe uma empresa de grande porte. Lembra que eu falei que é super nichado, né? Eu tenho concorrentes que atuam em outros segmentos, que são empresas maiores, mas que fazem também OPME. Então, seria injusto comparar, né? A gente tem em todo o grupo mais de 100 funcionários, a gente tem quase 20 carros, a gente tem toda a estrutura própria, atualmente com 3 unidades, né? São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. O time, eu sou suspeito, mas o time é espetacular, tenho muita sorte com a galera. O pessoal é demais. A cultura da empresa é impressionante. A gente foi a primeira empresa a assinar o Pacto Global na ONU, em que a gente assume alguns compromissos com relação à sustentabilidade. Tem certificação Great Place to Work, tem diversas iniciativas. A gente contratou há algum tempo uma refugiada que morava na faixa de Gaza. Então, existe uma pegada de sustentabilidade que faz parte da cultura da empresa. E, honestamente, acho que ajuda a construir nossa proposta de valor, e daí não só na saúde, mas de uma maneira bem mais ampla, como direitos humanos e por aí vai. Dá alma pro negócio. Você acorda para trabalhar com um senso de propósito diferente, sabe? O resultado, ele vai ser atingido, eu acredito que quando a alta liderança ela não enxerga o funcionário apenas como um número, se acaba impactando as vidas. Cada um tem sua jornada, né? Então, os funcionários, eles passam pela OPMLog. Eu espero que a jornada com a gente ela seja a mais longa possível, mas todo mundo passa por uma empresa, né? Você já certamente trabalhou em outras companhias, sim, atualmente está na tua posição, mas até agora, todos que passam pela nossa empresa saem com uma energia muito boa, com um histórico, uma experiência muito positiva, sabe? Isso impacta diretamente no nosso resultado. Diretamente. Espetacular. Quando a gente fala de cultura, isso é um tema bastante amplo e é muito comum os empresários reforçarem aqui a importância. Queria entender, quando você como CEO, como fundador, quando você está reforçando a cultura do time, quais são os aspectos que você mais insistente em realmente inculcar nas pessoas? Qual que é a sua ênfase, né? Em termos de cultura? Tem inúmeras possibilidades de você fazer, mas qual que é o seu jeito de gerar uma cultura que funciona para a tua empresa? O que você mais enfatiza em termos de valores, de visão? Perfeito. Na OPMLog a gente tem um modelo de gestão com uma pegada de sustentabilidade muito forte, né? E sustentabilidade não significa só reciclar papel e plástico, né? A gente realmente acredita em relacionamento sempre pautado por respeito. Então, é aí, como eu comentei, que eu tenho a oportunidade de trazer alguns aprendizados lá do passado e empregar no nosso dia a dia. A nossa base, ela é respeito. Eu acho que criar e ventilar isso na empresa faz muito bem, acaba trazendo uma energia muito boa. Quando você atua num mercado como gestão de OPME, é muito importante conscientizar todos da responsabilidade do trabalho daqueles colaboradores, né? Seja um motorista, um analista interno, um gerente, todo o time. Entenda que um erro, por qualquer que seja, ele tem potencial de colocar em risco um paciente lá na ponta. Seja porque o material está contaminado, seja porque o material está danificado e só vai descobrir lá na sala cirúrgica, ou o material está errado, e daí vai fazer o quê? Ter que abortar a cirurgia? Olha que loucura. Então, a gente tem um trabalho muito forte, tanto de melhoria contínua sobre os nossos processos e conhecimento do time. Os analistas, eles são praticamente especialistas de produto, né, em diferentes especialidades, mas também sobre a conscientização da complexidade, da importância do aspecto humano mesmo, responsável, tendo a consciência de que você está levando um material que, para você, é só mais uma cirurgia sendo movimentada. Só que aquele paciente, aquela cirurgia, certamente está mudando a vida dele. Então, é interessante isso, porque como a gente movimenta dezenas, centenas de cirurgias ali diariamente, é só mais uma demanda. É como um prato de comida num restaurante. Só que
com a responsabilidade de que para aquele paciente não é só mais uma cirurgia, não, é a cirurgia da vida dele. Tudo que ele tem. Ele está administrando emocionalmente aquela cirurgia provavelmente por semanas, talvez por meses, se for no SUS. Tá? Ali ele tem a oportunidade de tratar um problema, ou uma dor no joelho, já pensou que loucura, o cara caiu, bateu a cabeça, está tratando um hematoma subdural, uma dor de coluna que ele tem há algum tempo, ele vai corrigir uma escoliose através de uma artrodese. Então, realmente é um evento muito importante, dependendo do caso. Se falar sobre um glioblastoma, é mais importante que o casamento do cara, talvez do que o nascimento de um filho. E o senso de responsabilidade de todos os envolvidos nesse processo, dos bastidores ou quem brilha lá na frente, não importa, o senso de responsabilidade é muito importante, é fundamental para garantir o sucesso. A gente não está fazendo absolutamente nada demais além da nossa obrigação. Só que a gente gostaria que, se fosse a gente ou algum familiar, algum amigo e tivesse na mesa cirúrgica, a gente gostaria que todos os envolvidos tivesse essa conscientização, tivesse essa responsabilidade. E espetacular, Michel, e como isso é importante na saúde, que é tão crítico, né? Uma cirurgia, realmente, para o paciente estar entregue, independente, impotente. Eu já passei por cirurgia no joelho, já foi uma situação de impotência, porque você vai ficar sedado, você vai ser cortado, parafusado, vai colocar eventualmente um enxerto no teu joelho. Imagina umas cirurgias mais complexas, cardíacas, neurocirurgias e toda essa orquestra da saúde que tem, realmente, como você falou, para fazer, a depender da cirurgia, são centenas de pessoas envolvidas em toda a cadeia que produz um procedimento ultra complexo, como a clipagem de aneurisma, uma neurocirurgia mais complexa. Queria fazer aqui uma última pergunta antes de partir para a sessão final, Michael, que é um pouquinho voltando até o começo. O que tem hoje na OPME-Log, que veio lá da fábrica, a primeira fábrica que você trabalhou no Japão, a tua primeira experiência ali de chão de fábrica, operário, o que você carrega daquele momento hoje, na forma como você fez a empresa, na forma como você lidera ela? A OPME-Log é uma empresa extremamente processualizada, então a gente consegue garantir um nível altíssimo de qualidade através de processos bem implementados, processos relativamente simples, mas é simplicidade por essência, sabe? Faz de maneira simples porque não precisa ser necessariamente complexo. E um nível de tecnologia embarcada realmente impressionante, né? Então, a gente tem sistemas, uma série de sistemas, acho que 5 ou 6 sistemas que trabalham em conjunto. A gente tem uma camada de desenvolvimento próprio que orquestra tudo isso e dá a visão ao cliente, por exemplo, de ponta a ponta. Eu vou dar um exemplo. O hospital ele quer saber se o material vai ou não vai chegar, que horas que vai chegar, de alguma conferência sobre tudo isso. E às vezes o cliente ele está com esse material, o material não está disponível em estoque, né? É como um avião parado em aeroporto, não fica parado muito tempo. Esse avião está indo para algum lugar ou está voltando de algum lugar. A gente tem uma torre de controle interna que orquestra tudo isso. Então, além do time preparado, existe tecnologia que indica para a gente, através de tempo real, API com Google Maps e outras plataformas, previsibilidade de retorno de um material. Já dá para a gente uma gestão automática de priorização de atendimento, considerando o que é urgência e o que é uma cirurgia eletiva. E agora a gente está aplicando a inteligência artificial para que essa gestão ela seja mais eficiente, mais intuitiva e mais segura. Então, eu sou muito entusiasta da tecnologia, porque meu primeiro contato com tecnologia foi o que existe de melhor no mundo e muito novo. Então, acho que os principais ensinamentos da minha experiência no Japão trouxe como base mesmo processo, tecnologia, e daí quando você coloca educação e respeito no contexto, não tem como dar errado, né? Você acaba criando uma cultura muito positiva e entrega valor para o cliente. A gente tem sorte de ter excelentes clientes que reconhecem o serviço que a gente presta, mesmo que num setor tão complexo, porque quando você fala em gestão de materiais, é complexo, é difícil padronizar, porque o OPME é um mercado ainda muito imaturo comparado com a indústria diagnóstica, a indústria farmacêutica, mas eu busco ver isso de uma maneira muito positiva, muito otimista, porque eu vejo como oportunidade. Eu falo para o time, né?
Se a gente atuasse na farmacêutica, a gente teria muito mais trabalho. Então, sensacional. Onde tem dor, tem um negócio que pode arbitrar essa dor. Onde tem dor, tá nascendo um CNPJ para resolver essa dor, né? Se não tiver nascendo, faça nascer logo, né? Porque vai... Rômulo, sensacional. E essa tecnologia embarcada, adianto que dá um outro episódio, hein? Sem dúvida. Fantástico. Deu aqui insights fenomenais para a construção de uma proposta de valor, hoje com base em tecnologia, o que aparentemente parece só um transporte. Quanta coisa tem embarcado, parabéns. E uma tendência da tecnologia está cada vez mais fundida com o mundo físico. Na logística isso é absolutamente evidente. Caminhando aqui para o final, vou abrir para as considerações finais do Maico, trazendo um pouquinho do principal ponto que chamou a atenção no podcast, no episódio. Muito bom. Michel, queria que você nos desse suas considerações finais, falando dos seus principais... Quando você olha para trás, qual foi os teus principais acertos e teus principais erros? Uma reflexão. Fantástico. Eu tô escrevendo um livro, mas não é um livro comercial, é um livro da história da minha família, né? Então eu ando nos últimos meses fazendo isso com bastante facilidade, porque eu tô consolidando todos os momentos da minha vida num material, né? A minha vida, como eu coloquei aqui, ela aconteceu de alguma maneira, né? Eu cheguei aqui na Terra num contexto, né? Tive diversas dificuldades. Fui para o Japão, tive a minha experiência incrível, trouxe uma bagagem cultural impressionante, uma baita experiência. Quando eu cheguei em saúde, eu diria que foi fantástico. Ali passou a moldar de maneira diferente. E quando eu tive a oportunidade de empreender, ainda mais, porque se acaba, até então, é diferente quando a gente faz algumas escolhas que impactam a nossa vida. Só que na gestão de um negócio, pequeno ou grande, você passa a tomar decisões que impactam não só a sua vida, mas às vezes a vida de dezenas, centenas de pessoas diretas ou indiretamente, funcionários seus ou familiares. Então, traz uma responsabilidade, um amadurecimento muito grande. Traz uma responsabilidade, inclusive, de acertar mais, de buscar sempre evoluir e carregar esse time, tentar impactar a vida das pessoas que passam pela essa jornada com a gente. Eu sou um cara naturalmente otimista. Eu acredito que o Brasil, ele tem todas as dificuldades do mundo inteiro. Empreender no Brasil é a mesma coisa que saltar de um avião e costurar um paraquedas durante a queda. É exatamente isso. A gente tem um desafio de insegurança jurídica, insegurança fiscal, e é um país hostil para o empreendedor. Entretanto, quando você consegue entender tudo isso, traz um mundo de oportunidades. Então, eu acho que fazendo algumas escolhas corretas e tendo a constância da aplicação delas, é possível trazer um business incrível que entregue valor, e eu tenho sorte de ser num setor que tanto precisa. A saúde, ela luta por sustentabilidade. É um setor que é um desafio, né? Amplamente regulado, vira e mexe, tem vários percalços e traz tanta oportunidade para um empreendedor, né? Espetacular. Excepcional, sensacional, Michel. É muito bom te ouvir. Nem sentimos a hora passar aqui, já terminando. Eu quero fazer um destaque a algo que me chama muita atenção, que eu particularmente aprecio pela minha história de carreira, por ter passado por mais de 150 atendido mais de 50 empresas, empresários, e encontrar ali êxitos em comum e problemas em comum, e um deles aqui você cita, que na verdade é um valor teu, da tua característica do negócio, que é o PME Logo, que você constituiu, que é a disciplina. Como é importante a disciplina, na verdade, nós herdamos isso como um dom, né? Todos nós temos condições de ter disciplina, não há quem não possa ter disciplina, e você tratou isso como não algo coadjuvante, mas algo que deve ser protagonismo do comportamento de quem quer alcançar sucesso e resultado. Então, eu daria um destaque à disciplina e à consistência nesse contexto de uma empresa que tem um desafio de negócio, de proposta de negócio bastante desafiador, né? Não é nada simples, mas que consegue, com detalhes, com excelência, com pensamento de experiência no cliente, atuando com disciplina, consegue se diferenciar e ser líder de mercado. Então, parabéns, ótimos insights aqui para os negócios
e para a vida. Maravilha, Michael. Maravilha, Michel. Eu destaco aqui um conceito que eu estava lendo um estudo recente da Spencer Stuart, que é uma das maiores headhunters, não, firmas de encontrar executivos. Eles fizeram uma pesquisa sobre quais eram as qualidades que o mundo agora estava buscando nos CEOs, nos líderes de uma forma geral, no mundo inteiro. E não foi finanças, não foi estratégia, foi adaptabilidade. Fantástico. Porque num mundo que muda com tanta velocidade, o que define quem vence e quem perde é a capacidade de compreender, ter o contextual grasp, né? É capturar o contexto, aprender rápido, agir rápido e com coragem. Você tem todas essas qualidades, é admirável a tua trajetória. A gente está aqui, de fato, admirado. Você é um cara muito jovem, tem uma história incrível que está só começando, né? Está com 38 anos. Se Deus quiser, está só começando, vai impactar milhões de vidas e construir negócios fantásticos. Meus parabéns para você. Muito obrigado por esse brinde de conhecimento, de inspiração para todos nós. Senhoras e senhores, esse é o Audazes Podcast. Tiveram uma amostra aqui fantástica daquilo que nós desejamos passar para você, que são 2 componentes: inspiração, vendo histórias de paixão, determinação, tomada de risco, fé, ousadia, e preparação, entendendo conceitos, estratégias para que você realmente possa aplicar no teu hospital, na tua clínica, na tua realidade como gerente médico, diretor médico, diretor de supply chain, e mudar a vida dos seus pacientes, a sua vida, a vida da sua família, e mudar o sistema de saúde brasileiro e o sistema de saúde mundial que tanto precisa de transformação, disrupção e evolução. Se você deseja ficar mais próximo a nós, clica no link para entrar no Audazes Hub, que é o nosso hub de network. Nós estamos reunindo lá os maiores líderes de saúde de coevoluir. Tem clube do livro, tem live mensal, você acessa os conteúdos do podcast, são postados lá, e insights vindos de toda a parte do Brasil, de líderes de todo o Brasil. Então é imperdível, você pode aproveitar isso gratuitamente, basta inscrever-se no link. Também convido você a curtir nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, para nos acompanhar de perto, porque com certeza, se você sentar na nossa mesa aqui, ainda que virtualmente, você vai ser provocado e vai evoluir. E como eu sempre encerro aqui, Michael, que nunca te falte audácia.